Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler o primeiro versículo até o 3, depois já vamos para o final, no versículo 43. Não vamos ler todo o texto, é muito longo e você já conhece o texto, então vou citar durante a ministração, mas nós vamos ler do 1 até o 3 e depois o versículo 43, tá bom? Eu quero avisar aos irmãos, quinta-feira nós temos culto, também temos no sábado batismo. Lembre-se que o nosso batismo não será mais às 4 horas a partir desse sábado. O nosso batismo será às 5 horas da tarde, às 17 horas. Tudo bem, meus irmãos? Peço para que os pastores, por gentileza, coloquem nos grupos de célula, que o batismo será às 5 horas. 6 horas teremos um cursão bíblico. Nós iniciamos um assunto muito interessante no cursão sábado, aqui no presencial. Não conseguimos terminar, vamos dar continuidade no sábado que vem. Foi muito bom o cursão. Acredito que sábado que vem nós encerraremos esse tópico, tá bom? Lembrando, meus irmãos, você que não é membro, aliás, você não é líder de célula, você tem que estar aqui no cursão presencial. E os líderes de célula, por gentileza, irmãos, sabe, faça o cursão, escute os áudios, faz anotações, estude os áudios. Estamos com uma enquete, menos da metade respondeu a enquete, mesmo com todo o apelo que eu faço, sabe? Eu não sei se eu preciso ajoelhar aqui e falar, irmãos, vocês precisam responder a enquete, a não ser que você nunca abra o Telegram, a não ser que você não está ouvindo os áudios do Telegram, então, realmente, você não sabe que tem uma enquete lá. Mas foi colocada uma enquete essa semana, peço para que você responda a enquete, é sim ou não, é só isso. Amém, meus irmãos? Posso contar com vocês? Amém. Quantos já responderam? Muitos irmãos não responderam, então você que é líder, entre lá e responda, coloca sim, e se você não quer colocar não, coloque não, mas me responda por gentileza. Nós dependemos dessa resposta para dar continuidade nos estudos, lá pelo Telegram. Estamos na matéria autoridade espiritual, tá bom? Vamos ler? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vamos para o 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Pai, nós rendemos-te graças, louvamos o teu nome por essa noite, peço que a tua mão esteja sobre nós, sobre todos os teus filhos aqui e em casa também. Senhor, que essa palavra seja impactante, transformadora, e que sejamos, Senhor, ministrados pelo teu Espírito Santo. Se for apenas palavras lançadas, não causará nenhum efeito, mas se o Senhor falar conosco, se o teu Espírito Santo ministrar no nosso coração, seremos, Senhor, transformados por ti. Por isso eu peço, Senhor, no nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero dar um tema para a nossa ministração, o segredo, existe um segredo para a ressurreição. Então, eu quero falar do segredo da ressurreição. Qual que é o segredo da ressurreição? É sobre isso que eu quero falar. Deixa eu explicar uma coisa. Nós somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja de líderes, não abrimos mão disso, não importa para mim o que você fale, não tem problema. Se você acha que você não é líder, não tem problema. Eu vou abraçar você, por enquanto não, porque não pode, mas vou estar do teu lado, tenho carinho por você, não há nenhum problema. Você pode frequentar a igreja, você pode estar numa célula, você não é obrigado a ser líder. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender? Isso tem que ser claro, porque alguns irmãos acham que é obrigado. Não é obrigado. A pior coisa que tem é obrigar alguém a gostar de você. Eu não quero que você seja obrigado a nada, tá? Eu quero que você se sinta
na liberdade. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu quero ir numa igreja, será que eu posso ir em outra igreja? Eu falei, irmãos, aí ela falou assim, porque me falaram que não pode, pastor, somos proibidos. E eu falei, a gente não proíbe nada, irmão. Não podemos proibir, não podemos fazer isso com ninguém. Agora, nós não queremos, isso eu não vou esconder de você, não gostaríamos que você fosse para outra igreja, frequentar, quando não tem culto aqui, assistir outra igreja, como o YouTube, sabe? Tem irmãos que ofertam em outros lugares e não ofertam aqui. Entende? Uma vez um irmão veio aqui para entregar o dízimo, e falou, pastor, vim aqui na sua igreja porque eu quero entregar o dízimo. Eu falei, irmão, não faça isso. Entrega o seu dízimo na sua igreja. Sabe? Aqui não é a tua igreja. Eu falo, quando é a igreja, eu falo igreja local. E eu falo, entrega lá na tua igreja. Deus vai te abençoar por isso. Sabe? Mas não entregue aqui. Eu falei, você não está autorizado aqui, entregar aqui. Porque o nosso foco não é dinheiro, irmão, mesmo que nós necessitamos dele. Queremos reformar lá o galpão, queremos ampliar aqui o prédio da igreja, mas a nossa igreja é consciente, tem pessoas que participam de campanhas, têm coragem de dar uma oferta em outro lugar e não dar na sua própria igreja. Sabe, meus irmãos? É como a gente se sente traído com isso. Não faça isso. Você tem a tua igreja, coma o alimento da tua igreja, abrace os teus líderes, esteja caminhando conosco, porque esse é o propósito de Deus, e você vai ser abençoado pelo Senhor. Quantos concordam comigo? Tá? Então, você não é proibido, mas eu espero, como Neemias estava construindo lá os muros, lá de Jerusalém, que estavam destruídos, e alguém, lembra aí para mim, e de repente, alguém passa e fala para ele assim, Neemias, vamos lá no shopping passear. Como que é o nome dele? Sanbalate. Chega e fala, Neemias, vamos passear lá no shopping. Ele falou, não posso. Vamos participar do congresso, não sei de onde. Eu não posso, eu estou fazendo uma obra aqui. Você está fazendo uma obra aqui, irmãos, amém? Mesmo que você não seja líder de célula, você está construindo uma igreja nesse local. Tudo bem? Ok. Então, nós somos uma igreja em célula, nós temos um trilho. Qual que é o nosso trilho? Está baseado em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o trilho, pastor, da nossa igreja? É ganhar. Nós ganhamos muito. Alguém falou para mim, pastor, sabe, às vezes eu percebo que sai muita gente da nossa igreja, principalmente os jovens. Eu falei assim, irmã, estava contando para ela, falei, não se julga pela quantidade, mas se julga pela porcentagem. Uma igreja que tem 100 pessoas, se sair 20 pessoas dessa igreja, quantos por cento são? 20%. Nós somos quase 1.000 em células aqui. Se sair 100 pessoas, quantos por cento são? Saiu menos da nossa igreja do que uma igreja menor. Só que as pessoas vêm pela quantidade. Porque tem pessoas que são sensacionalistas. A gente precisa fechar aqui, pastor. Nós precisamos fazer isso. E não é bem assim, meus irmãos. Sabe? As nossas células estão mais fortes do que nunca. Nós passamos uma pandemia onde os irmãos sofreram, mas mesmo assim não deixaram de congregar, como é na vida de muitos por aí. Nossa igreja está de pé, amém, meus irmãos? Nossas células estão fortalecidas, nossos líderes de células estão fortalecidos, nossos jovens, nossas famílias estão fortalecidas, porque a graça do Senhor está sobre nós. E nós temos um propósito, nós temos um trilho. Qual que é o trilho? É ganhar, ganhamos muita gente. Por isso que levamos para o encontro, porque queremos ganhar muita gente. Mas não basta ganhar, nós trazemos essas pessoas para o nosso meio, para integrá-las, consolidando essas pessoas. Agora, é só ganhar e consolidar? Não. Nós também treinamos essas pessoas. Como que é feito o treinamento aqui? É feito na célula, vendo. Como que uma criança aprende? Como que uma criança aprende? Ela aprende o quê? Observando os pais. Como que as pessoas que chegam aqui aprendem?
observando. Por que as pessoas oram de pé, oram ajoelhado ou levantam as mãos? Porque nós fazemos isso. Os líderes fazem isso, então as pessoas que vão chegando vão aprendendo isso. Então, precisamos treinar. Treinamos levando a pessoa para a célula, ela precisa observar como é feita a liturgia, como que é feito os aconselhamentos. Fazemos isso também no cursão presencial, no cursão lá no Telegram. Fazemos isso através do curso que temos de casal agora pelo Hotmart. Pelo Hotmart. Né? Temos um curso gravado, estamos vendendo o curso, mas não é vendendo no sentido, sabe, para ter lucro, porque o valor que está lá é só para manter a plataforma e manter a plataforma no ar e também as atualizações que ocorrem durante o tempo nesse curso. Vamos estar lançando o curso para a criação de filhos, temos o nosso curso teológico, estamos trabalhando isso, conversamos pessoalmente, orientamos pessoalmente os irmãos. Então, esse é o nosso treinamento, queremos avançar mais nisso. Vamos ter encontro de líderes agora, dia 7 para os radicais, para os líderes radicais, 14 para os líderes de família e 21 para os líderes de família. Então, é uma maneira de nós treinarmos os nossos líderes, os nossos irmãos estão chegando. Então, nós ganhamos, trazemos, consolidamos essas pessoas, cuidamos delas, treinamos essas pessoas, mas não só isso, não pode parar no terceiro ponto. Essas pessoas precisam entender que precisam ser enviadas. Então, nós enviamos como? Enviamos tornando-as um líder de célula, colocando a palavra no coração delas. E é sobre isso que eu quero falar. Porque muitos acham que basta ser salvo, basta ser consolidado, basta ser treinado, mas não há necessidade de nenhum comprometimento, nenhuma responsabilidade, nenhuma aliança. E eu quero falar que você está enganado, porque o propósito de Deus é muito maior, é muito extenso, difícil de mensurar a grandiosidade do propósito de Deus na nossa vida e na tua vida. Então, precisamos entender por que precisamos anunciar Jesus para as pessoas. Por que você precisa ser um líder só para ter um número? Meus irmãos, não confundam, não traga confusão na mente dos irmãos. Não traga confusão no coração da igreja, dos irmãos que estão começando, sabe? Seja objetivo. Nós precisamos de célula, fazemos células, celebramos nas células. Por quê? É isso que eu quero falar. Por que anunciamos Jesus? Porque falamos Jesus para as pessoas, porque nos comprometemos tão profundamente com o reino de Deus, porque pegamos essas pessoas que não são crentes, que não conhecem o Senhor Jesus, levamos para o encontro, levamos para a célula, trazemos para o culto, porque queremos convidar as pessoas para o culto. Existe o porquê disso, e é isso que eu quero falar, baseado nessa passagem de João, capítulo 11, capítulo 11, versículo de 1 a 3, até o 43, tá? Vamos ver isso, então? Vamos lá. Primeiro lugar, você vê lá no versículo 3, coloca para mim, que falam para Jesus assim: Senhor, aquele que tu amas está doente. Então, em primeiro lugar, Jesus amava Lázaro. Lázaro, ele é um tipo do homem, do qual Deus ama. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Entenda isso. Deus sempre amou o homem. Deus sempre quis se relacionar com ele. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz que o Senhor vinha na viração do dia conversar com esse homem, porque Deus queria esse relacionamento. A Bíblia diz também lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus sempre amou o homem, e Lázaro, ele é uma figura desse homem que Deus tanto ama. Então, alguém que fala para ele assim: Senhor, aquele que tu amas está doente. E Lázaro, então, ele se torna aqui, nessa passagem, aquele que representa, aquele que é o alvo do amor de Deus em relação a todos nós. Ele é uma figura de todos nós naquele exato momento. Tudo bem, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, Deus nos ama. O amor que ali é manifestado acerca de Lázaro, que Jesus sentia por Lázaro,
tem a ver conosco, tem a ver com a humanidade. Deus não ama só os que estão aqui dentro, Deus ama todos os homens. Deus ama a humanidade inteira, ao ponto, segundo João diz, de entregar, de enviar. Deus não poupou, diz as Escrituras, não poupou o seu Filho, Deus o enviou para morrer por todos, não por um grupinho, não por uma pequena parte, mas por todos os seres humanos, todos os seres humanos. Agora está aberta uma porta, todas as pessoas do mundo inteiro podem passar por essa porta, entendeu? Todos podem ser salvos. Dentro de uma perspectiva bíblica, toda a raça humana está condenada, mas Deus os ama tanto e nos ama tanto que abriu uma porta. E Ele falou, todo aquele que passar por essa porta, ele vai entrar e vai ter muita comida para ele, vai ter muito alimento para ele, vai ter para todos, mas se entrar 1 milhão, vai ter morada e comida para todo mundo. Se entrar 10 milhões, também. E se entrar 7 bilhões por essa porta, também vai ter morada e vai ter muito alimento, muita provisão para ele. Você crê nisso? Amém. Segundo lugar, você vê que a Bíblia diz no versículo 1, coloca lá para mim, estava, porém, enfermo, doente, um certo Lázaro. Como Lázaro, o homem, ele adoeceu e ele morreu. O pecado, segundo Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é a causa da morte. O pecado é que levou o homem a morrer. No versículo 35, coloca para mim também o versículo 35, a Bíblia diz algo interessante. O que a Bíblia diz? Que Jesus... Mas por que Jesus chorou? Por que você acha que Jesus chorou? Jesus é o próprio Deus. Será que ele não sabia que Lázaro estava descansando no Senhor? Será que o Senhor Jesus não tinha uma expectativa pós-morte? Será que ele só estava num plano natural? Por que Jesus chorou? Então, alguns historiadores, alguns comentários dizem que Jesus chorou por ver em Lázaro, ali a representação de toda a humanidade, ver em Lázaro o fim de toda a raça humana, a morte. Ali, quando Jesus olha para Lázaro, aliás, soube da morte de Lázaro, ele chora, ele sente a dor de ver que toda a humanidade, também como Lázaro, está destinado à morte eterna. Mas você vê, vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, porque o Senhor dá uma resposta para o povo de Israel. Ele fala assim, desejaria eu, diz o Senhor, né, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Porque o Senhor deseja que todos se salvem. Não é um pequeno grupo, mas todos se salvam. Então, quando ele olha para Lázaro, ele vê ali o destino de toda a humanidade, a morte eterna. Então, por isso que Jesus chora. E você sabe, meus irmãos, que é muito fácil identificar pessoas mortas. Há uma característica própria de quem está morto, por exemplo. Ele está imóvel. Quer dizer, ele não consegue andar, ele não consegue ir para lugar nenhum, ele não sai. E as pessoas sem Jesus, elas não estão doentes. As pessoas sem Jesus, elas realmente estão mortas. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós, antes de conhecermos Jesus, nós estávamos mortos, não estávamos doentes. Nós estávamos mortos. Então, pessoas mortas, meus irmãos, além de estar imóvel, cheira mal, porque o pecado cheira mal. O pecado tem um mau cheiro, e o homem sem Deus, ele cheira mal. E você sabe que as pessoas podem estar mortas até dentro da própria igreja. Muitas pessoas podem estar mortas dentro da nossa igreja. Por isso que nós estamos treinando, por isso que nós estamos investindo, por isso que nós estamos trabalhando para que pessoas dentro do nosso meio não estejam mortas. Deu para entender isso? Porque há um princípio da morte. Antes da pessoa morrer, falando isso espiritualmente agora, antes da pessoa morrer, ela, como Lázaro, ela fica doente primeiro. Pessoas, quando estão dentro da igreja morta, antes dela morrer,
ela primeiro adoeceu. Como que adoece, pastor? Você começa a perceber que a pessoa está doente quando ela não quer vir mais para os cultos, quando ela não vai para a célula, quando ela não quer, mas não tem mais aquela paixão pela célula, não tem mais a paixão pelos cultos. Ela entra aqui, ela não sente o louvor, ela não canta, porque para ela agora é emocionalismo, mudou, para ela é uma emoção apenas. Ela não ora, ela não tem interesse de aprender a palavra de Deus, ela não vem no cursão, não faz cursão, ela é negligente quanto à palavra de Deus, ela não ora mais, não se interessa pela palavra, sendo que a Bíblia diz que a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra. Quando eu deixo de me interessar pela palavra, pelo ensino da palavra, eu passo a não me interessar por Jesus, porque Ele é a palavra. Se você quer conhecer a Deus, não tem uma outra forma de você conhecer a Deus, não tem uma outra forma de você saber quem é Jesus, a não ser por meio da palavra, porque se você ler a palavra, estudar a palavra, então você vai conhecer profundamente Jesus, e vai conhecer profundamente o teu Pai Celestial. Deu para entender isso? Então isso já é um sintoma de morte. Terceiro lugar, eu falei o tema, né? Qual que é o segredo da ressurreição? A voz de Jesus ressuscita os mortos. Veja o 43, versículo de número 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Ele fez o quê? Com grande voz. Lázaro, sai para fora. Presta atenção, Jesus estava em Jerusalém. De Jerusalém até Betânia são 3 quilômetros. Betânia, você já sabe, eu já falei isso, que é a casa do pobre. Jesus sai de Jerusalém, vai em sentido a Betânia. Revela que o amor de Deus, para o amor de Jesus não existe distância. Não há distância. O apóstolo Paulo diz, se ele subir o mais alto lugar, o Senhor estará lá. Se ele descer às profundezas, o Senhor também está lá. Porque o amor de Deus, ele é grande. Não dá para mensurar o tamanho do amor de Deus. Deu para entender isso? Então, Deus não viu barreiras para poder vir encarnar em um homem, viver conosco, sabe, morrer por nós. Ele não viu barreiras, porque o amor dele é tão grande, que ele não ficou pensando, será que eu vou mesmo? Ele não ficou analisando a situação, fazendo um planejamento, será que eu vou aguentar? Não, porque o Senhor nos ama tanto, e esse amor fez com que ele transpassasse qualquer dificuldade, qualquer barreira que existisse. Tudo bem, meus irmãos? Aí a Bíblia diz, então, que Jesus, chegando lá em Betânia, conversou com todo mundo e foi lá, próximo do túmulo, e deu um grito. Falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu a voz de Jesus. E quando ele ouviu a voz de Jesus, ele ressuscita. Presta atenção. Morte é consequência do pecado. Voltar à vida, ser ressuscitado, é consequência de se ouvir a voz de Jesus. Se você ouvir a voz de Jesus, se as pessoas ouvirem a voz de Jesus, serão ressuscitados. Todo morto, e se ele ouvir a voz de Jesus, ele será ressuscitado. Eu quero ler um versículo com você, veja lá, João, capítulo 5, versículo 24, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 5, 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é essa hora, em que os mortos, ele está falando de que mortos? Os que não têm Jesus, aqueles estão mortos mesmo espiritualmente, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aí você fala, pastor, tudo bem,
Tudo bem. Aonde entra a nossa igreja nisso? Eu comecei falando para você que muitos não entendem por que nós fazemos encontro. Quer ficar discutindo besteiras, discutindo filosofias vãs. Querem entender pela razão por que fazemos célula, por que nos reunimos nas casas, por que temos que jejuar, por que nós temos que pagar encontro. Fica se prendendo a pequenas coisinhas, mas se esquece o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que se nós fazemos encontro, existe um propósito. Se temos célula, se você é um líder, é porque existe um propósito maior do que a nossa própria vida. Eu quero te dizer o seguinte, a Bíblia diz que Jesus então vai até Betânia. Eu falei para você que Lázaro é um tipo do homem que Deus tanto ama, e que a ressurreição de Lázaro tem a ver com quando o Senhor libera a sua voz e os mortos ressuscitam. Eu disse para você que esse foi o trilho que Jesus fez. Agora, presta atenção, Jesus foi até Betânia ressuscitar Lázaro. Hoje, Jesus, você vai lá para Mateus 28, ele faz o quê? Ele transfere para a mão da igreja o mesmo ministério que ele teve na terra. Ele pega lá em Mateus 28 e ele passa para a igreja. Então, Jesus foi até Betânia ressuscitar Lázaro. Hoje, Jesus envia a igreja até os Lázaros desse mundo para os ressuscitar. Você entende? Esse é o propósito. Você quer razão maior do que essa para você poder evangelizar? Você quer razão maior do que essa para você falar de Jesus para as pessoas? Para você encher a tua célula? Para você se animar diariamente com essa proposta de vida? Você quer alguma coisa mais motivadora do que essa? Amém, meus irmãos? Então, se nós não liberarmos uma palavra de vida sobre a nossa cidade, nosso bairro, o nosso país, se nós não liberarmos essa palavra de vida sobre aquelas pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que são os nossos vizinhos, se nós não falarmos de Jesus para elas continuarão mortas. Você está num bairro onde tem milhares e milhares de pessoas mortas. Você está num país onde mais da metade desse país está morto, segundo as Escrituras. Eles não estão doentes. Não é uma doença, é uma morte eterna. E a igreja foi enviada por Jesus para continuar o ministério dele. Quando nós negamos isso, quando nós deixamos de fazer isso, quando nós recusamos aceitar o propósito de Deus na nossa vida, de dar continuidade no ministério de Jesus, de levantar mortos, sabe? As pessoas vão continuar mortas eternamente e muitos não terão mais volta. Deu para entender isso? Muitos não terão condições de voltar. Então as pessoas se alegram. Eu vejo as pessoas falando para mim: pastor, olha que palavra gostosa, mas se você for ver a palavra era só de bênção. Era que você vai conquistar, você vai crescer. Você fala para mim, não é importante isso? Isso é importante, mas há um clamor maior no coração de Deus, além de te dar coisas. Há um clamor pelas pessoas que estão mortas, do qual Deus quer ressuscitar e trazer para o nosso meio e fazer da nossa igreja uma grande igreja, paz de multidões nesse lugar. Deu para entender, meus irmãos? Você quer um motivo maior do que esse? Para poder estar animado todos os dias? Você quer um motivo maior do que esse? Quer um ministério maior do que esse? Você quer um ministério maior do que ressuscitar mortos? Fique de pé em nome de Jesus. A palavra de vida é Jesus. O segredo da ressurreição é ouvir a voz de Jesus. Se você está aqui dentro morto, ou se sente morto, se você está aqui dentro, eu vou falar para você, você talvez esteja ainda doente, mas você já está na UTI. Se você está aqui dentro morto, se você está nos assistindo pelo YouTube morto, se você ouvir a voz de Jesus, você ressuscitará. Amém? Então, às vezes a gente está tão preocupado conosco mesmo. Eu não vou falar para você que o Senhor não se interessa por você. Jamais, longe de mim, falar para você
que Deus não tem prazer na tua vitória, nas tuas conquistas, mas se só isso é que te dá ânimo, a sua fé está no lugar errado. Se é isso que te traz alegria, quando tem uma pregação de cura, de milagres, quando tem uma pregação aqui de que você vai vencer na tua vida pessoal, se só isso te empolga, a tua fé não está colocada de maneira certa no Evangelho. E longe de mim falar para você que Deus não quer que você cresça, que Deus não quer que o teu negócio avance. Mas tem muitos irmãos que não entenderam isso, ao ponto de se tornarem avarentos, egoístas, pensando só em si, no seu bem-estar espiritual e nas suas conquistas pessoais. Muitos irmãos não conseguem investir o seu tempo um pouco para estudar a palavra, não conseguem orar, e não se move para fazê-lo, porque o que empolga é quando você recebe uma palavra de multiplicação pessoal. Aí você se empolga, mas há algo muito superior que Deus quer que você se empolgue, e o que Ele quer que você se empolgue é você chegar na sepultura e falar: ouça a voz de Jesus, levante-se, e as pessoas ressuscitarão. Há um propósito maior do que a tua vida pessoal, é isso que eu quero falar. Você deve se empolgar com as suas conquistas, com o seu carro novo, lógico, porque Deus se alegra que você tenha isso, e há promessas de Deus para isso. Mas isso não pode deixar você avarento, ao ponto de você não entregar seu dízimo, não entregar uma oferta, não querer ser um líder para cuidar de pessoas por causa de picuinhas, coisinhas, com desculpas. Eu quero falar para você que o Senhor Jesus não deu desculpa para vir morrer por nós. Ele não viu barreira para o seu grande amor ser ministrado na nossa vida. O Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor ama o mundo inteiro, mas o mundo está morto, e muitos dentro da igreja estão mortos, porque pessoas estão matando aqueles que estão dentro da igreja, e as pessoas estão esfriando. E eu quero te falar, o Senhor te trouxe aqui, não para você morrer aqui, mas para você viver e ter vida abundante. Por isso que a nossa igreja chama-se Vida Plena, vida cheia, pleno de cheia, vida cheia, vida plena. Essa é a promessa para a nossa igreja, essa é a promessa para a tua vida, essa é a promessa para a tua casa, essa é a promessa para a tua família e para o teu ministério. Mas o Senhor te chama para um ministério muito grande, que o dinheiro jamais vai satisfazer o teu coração, a posição social não vai satisfazer o teu coração, mas eu vou te falar, no dia que você falar para o morto ressuscitar, e ele ressuscitar, porque ele ouviu a voz de Jesus, você vai ver a alegria que vai invadir o teu coração, porque é a eternidade invadindo o teu coração. Quando você for para o encontro, e levar uma pessoa para o encontro, e ver ela chorando lá, entregando a sua vida para Jesus, você vai falar, o teu coração vai se encher de alegria, porque a eternidade vai entrar dentro do teu coração, você vai sentir, vai perceber a eternidade em você. A nossa igreja não pode viver de campanha, sai dessa. Nossa igreja não pode viver somente buscando coisas. Você foi chamado para ser um vencedor. Deu para entender? Você sabe o que é ser um vencedor? É cumprir a vontade de Deus. Eu falei outro dia que George Miller, fundador, criador dos orfanatos na Inglaterra, ele foi considerado por muitos como o homem que mais teve fé nessas gerações passadas. Um homem de muita fé, segundo alguns. E perguntaram para ele assim: Miller, como que você define fé? Ele falou: é muito simples. Aonde Deus fala, eu falo. O que Deus fala, eu falo. Sabe, a nossa igreja tem que concordar com a palavra de Deus. Você tem que concordar com a palavra de Deus. A tua família tem que concordar com a palavra de Deus. Você quer ver vida abundante? Quer ver vida cheia?
concorde com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, pastor, qual é o segredo da ressurreição? Ouvir a voz de Jesus. Vamos ler lá de novo, João, no versículo 25 que nós lemos. Versículo 25 de João, do capítulo... capítulo 5, versículo 25 de João. Eu quero que você leia comigo. Vamos ler todos em uma só voz? Vamos ler? Vamos lá. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos... Aleluia. Enquanto você estiver ouvindo a voz de Jesus, você está vivo, irmão. A Bíblia diz que a voz vinha no Jardim do Éden. Jesus era aquela voz. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, era aquela voz. O verbo, a palavra. Jesus mantinha comunhão com Adão ali no Éden. Enquanto ele estava ouvindo a voz, ele estava vivo. No dia que ele não ouviu mais, ele morreu. Aqueles que não ouvem a voz, morrem. A ressurreição é ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Concorde com a voz de Jesus. Alinha a tua vida com a voz de Jesus. Quantos concordam? Feche teus olhos. Coloque a mão assim no teu coração. Diga: Pai, eu concordo com a tua palavra. E eu recebo a tua palavra na minha vida. E o meu coração queima quando se fala de salvação. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para ressuscitar muitos que estão mortos, porque eu sei que o ministério de Jesus foi ressuscitar mortos, e o meu ministério é ressuscitar mortos, porque a igreja foi enviada, diga, para ressuscitar mortos, e eu sou a igreja, e eu vou ressuscitar mortos. Sabe, irmãos, você vai sair daqui de dentro desse lugar, você vai para um grande cemitério. Na hora que você passar daquela porta para fora, é um grande cemitério lá. A oportunidade que você tem de praticar a palavra de Deus. Começa a falar: ressuscite. Você lembra de Ezequiel, aliás? Ezequiel, fala para esses ossos ressuscitarem. Você é um Ezequiel nessa noite. Você vai sair lá fora, há um grande cemitério em céu aberto aí. Começa a profetizar para que esses mortos ressuscitem. Aqui, na nossa redondeza, aqui tem muitos mortos, vão ressuscitar e vir para a nossa igreja. Vai para a tua célula, lá do lado da tua célula. Levanta a tua célula essa semana. Levanta a tua célula numa oração para ressuscitar mortos. Manda um levantar a mão para lá, outro para cá, outro para lá, para cá. Comece a orar em nome de Jesus. Todos os mortos que estão à nossa volta, ressuscite agora pela palavra da fé, pela palavra do Senhor. Ressuscite. Sabe, vai passar aqui, onde você passar, estenda as mãos e fala: todos os mortos, levante da sua sepultura agora. Não se admire se você passar perto do Carminho e sair alguns defuntos de lá, porque a palavra de Deus é poderosa. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor.